Então, aqui no Pretty Talks, nós promovemos uma roda de conversa informal entre os cientistas e as pessoas que não são da área acadêmica, aqui hoje representada pela Camila. A ideia é criar um espaço que quebre, então, essa barreira entre o cientista e a sociedade, e, para isso, a gente escolhe temas sobre a ciência que as pessoas têm dúvidas ou curiosidades a respeito. E quando a gente pensa sobre ciências da saúde, logo surge o tema câncer, já que sempre, assim, todo mundo ou conhece alguém próximo, ou conhece, tem alguém no seu círculo aí, na sua bolha social que já teve câncer. Então, isso causa muita curiosidade, isso traz muitos mitos também, né? É uma doença com muitos mitos ali por trás. Então, a gente vai estar aqui hoje para justamente esclarecer tudo que a gente puder sobre a doença e contar um pouquinho da história da doença também. E o câncer, então, é um nome que a gente dá para centenas de doenças diferentes, que tem em comum o aparecimento de um tumor maligno, podendo surgir em qualquer região do corpo. Ao longo do nosso programa, a gente vai se aprofundar sobre o que é o câncer, por que essa doença é um dos principais temas que ganha maior financiamento de pesquisa hoje em dia. E vamos começar, então, esse papo com o Felipe, em que ele podia contar um pouquinho para a gente como que se deu a descoberta do câncer na nossa história. Primeiro, deixa eu fazer um parênteses sobre o que você falou da grande curiosidade que a população tem, né, sobre esse tema. Como você falou muito bem, alguém conhece alguém que já teve um câncer ou um parente. Por quê? Porque, primeiro, é a maior causa de morte nos países desenvolvidos, né? Hoje em dia, já há um tempo. No Brasil, em 15%, chegando já a 20% dos municípios, ele já é a principal causa de morte, e dentro dessa próxima década ele vai se tornar a principal causa de morte no Brasil como um todo. É verdade que aqui a gente tenta achar modos de competir fortemente, né, através de algumas ações nas comunidades, onde crianças aí são assassinadas e outros fatos assim. Mas a gente não tem só as doenças para se preocupar, né? A gente não tem só as doenças. Né? As nossas estradas também matam muito, né? Então, acidentes também de automóveis. Mas, em geral, com o envelhecimento da população, né, e o câncer é uma doença do envelhecimento, a gente tem que lembrar que quanto mais se vive, maior aumenta a chance de câncer. Hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, já há um tempo, mas aí nos Estados Unidos, né, aí perto da onde vocês estão, 1 em cada 2 homens vão ter um câncer durante a sua vida. E 1 em cada 3 mulheres. Então, nossa, não como eu ensino para os meus alunos, não é uma probabilidade pequena, né? 50% é altíssimo. Altíssimo. Então, assim, a cada 2 homens, né, eu sempre brinco com os meus alunos de que cada 2 pode tirar o par o ímpar e quem perder, infelizmente, vai desenvolver um câncer. É basicamente isso. E em mulheres, a cada 3, uma vai desenvolver um câncer atualmente nos Estados Unidos. E no Brasil isso é um pouco menos, né? Na verdade, é 1 para 3 e 1 para cada 3 homens, 1 para 4 mulheres. Mas com um aumento rápido da expectativa de vida da nossa população e com principalmente hoje em dia, né, embora o Brasil tenha ido muito bem na queda do tabagismo, mas ele vem tendo um crescimento muito rápido da obesidade. Enfim, aí a gente pode conversar, os riscos vão se acentuar. Mas, na verdade, o câncer, diferente de várias outras doenças, e essa realidade que a gente está falando de hoje em dia, século XXI, né, segunda década do século XXI, é uma realidade muito diferente do que foi o passado, né? No passado, os povos que conviviam com outras doenças, né? Varíola, por exemplo, né? Tem uma deusa indiana, né? Da varíola, né?
Então, tuberculose, né, doenças que realmente eram muito mais prevalentes na população. Como a gente já falou, o câncer é uma doença do envelhecimento. A gente tem que pensar que, ao longo da nossa história, até recentemente, a expectativa de vida do ser humano era 40, 45 anos, né? Então, e a gente tem que pensar que a maior parte dos cânceres ocorrem depois de 55 anos. Então, era uma doença rara, muito rara. Mas, mesmo assim, a gente tem registros. Tem registros, por exemplo, em múmias, né? Um paleontologista, né, que conseguiu identificar em pesquisas em múmias do Egito, mas também em múmias aqui das Américas, né? Tem registros, então, de tumores em múmias. Tem registros de tumores por talvez o médico mais famoso da antiguidade, que é o Imhotep. Imhotep é um médico que tem registros dele, que viveu... tem até um livro sobre ele chamado O Egípcio, né, do Mika Waltari. Mika Waltari é um autor que já faleceu, e esse livro é um livro belíssimo. Tem até um filme em preto e branco, se o pessoal aí procurar, do Egípcio. Basicamente, ele era um médico que viveu na época do que seria o Renascimento no Egito, que é a Idade Média, né? O apogeu médio dos faraós egípcios, que veio um faraó considerado o primeiro líder monoteísta no mundo, que é o Akenaton, onde ele acaba com todas as divindades egípcias e traz só um deus único, que era o Deus Sol. Ele faz uma cidade nova, né? E, enfim, depois, obviamente, como a gente sabe, os sacerdotes que foram colocados de lado derrubam ele. O Tutankhamon, por exemplo, era um descendente direto, né, do Akenaton, e vem logo depois, um pouquinho depois do Akenaton. O Akenaton, então, o Imhotep era um amigo do Akenaton, em que cai em desgraça e, portanto, ele vai para o exílio. Ele roda por aquele mundo, né? Então, ele vai para Creta e tem contato com o labirinto. É muito interessante, tanto o livro quanto o filme. O fato é que ele mostra a vida no dia a dia, e o Imhotep, ele era um médico especialista em trepanação. Trepanação é uma técnica usada ainda hoje quando há uma pressão intracraniana muito grande, se faz um furo para aliviar essa pressão. Naquela época, a trepanação era feita como com saca-rolha, né? Então, ele era especialista nisso, e ele descreve... Como é que a gente sabe tanto sobre o Imhotep e sobre o Akenaton? Porque a cidade dele foi deixada de lado, ficou no meio do deserto, e os alemães, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na década de 20, descobrem toda essa cidade com esses hieróglifos. E aí eles conseguem desvendar toda a vida em detalhes do Imhotep, desse médico. Esse médico já tinha registros sobre o câncer. Então, ele falava de outras doenças, né? Ele deixou um registro de outras doenças, e sobre o câncer ele fala que ele não dá um nome, mas ele fala que para esse mal não há cura. Né? Bom, isso a gente está falando aí em torno de 1400 a.C., né? Que é mais ou menos a época do Akenaton. E aí a gente vai para 500 a.C., onde a Tossa, que é a rainha persa, né? Na verdade eram os Aquemênidas, era o povo, né? O antigo persa, povo... que era o império mais poderoso naquele momento, né? Onde a Tossa ela era filha do Ciro e mulher do Dario, né? Dois grandes reis persas, né? Aquemênidas. Ela era uma rainha bastante ativa. Ela aparece com um caroço no peito, e esse caroço que sangrava e causava muita dor. Então, ela se isola, ela não confiava nos médicos aquemênidas, né? Ou por vergonha, ou por revolta. Ela se isola, ela fica um tanto ausente dos relatos históricos, porque isso é contado pelo Heródoto 200 anos depois. Então, no seu livro História,
né? Então, mas aí até que um escravo grego a convence a extirpar pela faca aquele caroço, né? E faz uma mastectomia a frio, não tinha anestésico. Caramba. O fato é que ela vive mais de 2 a 3 anos e sem dor, já com alívio, né? E ela é tão grata a esse escravo egípcio, escravo grego, que o Ciro está planejando, e o Dario, uma campanha, desculpa, está planejando uma campanha para o Oriente, e esse grego quer muito voltar para a Grécia, e ela convence, então, Dario a atacar Atenas, né? É quando os persas colocam 1000 navios ao mar, né? Tem até um pouco naquele filme 300, né? Quem viu aquele filme 300, um pouco isso. Então, ou seja, na verdade, a gente pode até pensar que o câncer da tosse influencia as conquistas persas, né? E a expansão do Império Aquemênida para a Grécia, que é uma das grandes batalhas, né? Uma das grandes batalhas da história ali. E o fato é que o Heródoto, observando essa doença, né, com os relatos dessa doença, e também observando tumores entre os romanos, enfim, naquele tempo, né, entre a população que ele convivia, ele dá o nome a essa doença de Cárquinos. Desculpe, na Grécia, ele dá o nome dessa doença de Cárquinos, que é caranguejo, né? Porque provavelmente ele estava falando sobre grandes tumores epiteliais, tipo vasos celulares, onde eles pareciam caranguejo enterrado. Por isso que ele dá o nome de Cárquinos, de câncer. Né? E esse é o primeiro... da pele, né? Epitelial da pele, isso. Eram tumores da pele, e que provavelmente... mas esse é o primeiro relato onde a gente tem acesso até hoje da descrição, inclusive da forma da doença, e levando a um personagem histórico muito famoso que desenvolveu a doença e como é que foi tratada. E é a primeira vez que se dá o nome dessa doença, né? Daí a gente vai passar até Galeno, 160 anos depois de Cristo, onde Galeno associa o câncer à bile negra, né? Provavelmente já associado provavelmente a tumores de estômago, né? Onde a gente sabe também é uma característica muito importante dos tumores malignos, que ele tem uma área necrosada, ele tem uma área de necrose. Isso é sempre presente em tumores. Isso dá uma coloração, isso dá uma coloração preta, né, na região. Preta, por negra, isso que exatamente. Por isso que tem esse nome. Esse nome, E aí, provavelmente, eram tumores de estômago, né? Há suspeita de que alguns imperadores ou cônsules romanos, né? Ainda na República era cônsul, né? Depois do Otávio Vira, que é o primeiro imperador realmente romano, né? Otávio vem depois de Marco Antônio, né? César, Júlio César, Marco Antônio e Otávio é o primeiro imperador romano. E aí, alguns imperadores tinham suspeita de morrer de câncer de estômago, e provavelmente isso também trazia todo um refluxo negro, enfim. O fato é que o Galeno fala que o câncer é causado por a bile negra, e aí, na Idade Medieval, Thomas Gale, uma série de cirurgiões vão atrás da bile negra, né? E chega a falar que a bile negra fervida causa o câncer. O fato é que, após provavelmente um dos momentos de maior apogeu da civilização humana, que é o Renascimento, né, onde a gente saiu da Idade das Trevas, né, após a queda do Império Romano lá pela invasão dos visigodos no 400 e pouco depois de Cristo, até 1500 a 1400, né, que é o começo do Renascimento, a gente passa com todo o conhecimento estava dentro dos mosteiros, né? Vamos lembrar lá daquele filme Nome da Rosa, né? Que os monges ficavam, como sempre, né? Vários mandatários não gostavam que a população
fosse esclarecida. Então, esse conhecimento ficava dentro dos mosteiros e os monges é que tinham acesso a eles, né, aos livros históricos, né? A gente tem que lembrar que alguns dos clássicos gregos só nos são conhecidos através dos árabes, né? Porque os árabes traduziram e nós, né, os mosteiros, que eram volumes raríssimos, pegavam fogo e se perderam. Então, a gente conhece alguns clássicos gregos, né, pensadores, filósofos, por causa dos árabes, né, porque esse conhecimento foi todo para dentro dos mosteiros. Então, no Renascimento, obviamente, com toda a dissecção que se fazia, buscando, primeiro, o conhecimento, mas também não só o conhecimento pela medicina, pela ciência, né, do que se chamava ciência na época, mas também para a própria, atrás da própria beleza dos valores clássicos, né, clássicos greco-romanos, né? Então, algumas descobertas do Lacun, né, que é aquela escultura que tem lá no Museu do Vaticano, né, que é aquele né, o Lacun todo cheio de serpentes, né, perfeição, né, a Vitória de Samotraça, que está no Louvre, né, que é quebrada, aquela com as asas, né, que é... Então, essa busca para a perfeição, os escultores ficavam observando a dissecção nos teatros de operação, né? Por isso que é teatro de operação, né? Hoje em dia é centro cirúrgico, mas Operation Theater, como a gente fala em inglês, porque ficava se observando, inclusive os escultores, para poder ver as veias, por isso que eles conseguiram fazer, né? Michelangelo consegue fazer um Davi, porque ele estudou muito a anatomia humana, né? Através disso. E aí os cirurgiões conseguem eles começam a dissecar e ir atrás, e, obviamente, a estudar o câncer, e começa a desvendar, ir atrás da tal bile negra, que o Galeno tinha falado em 160 depois de Cristo. Eles não encontram nada disso. Obviamente que eles veem uma área de necrose e tudo mais, mas a partir daí o conhecimento vindo inicialmente, particularmente pelos cirurgiões, né, dissecando esses tumores. A gente tem que lembrar que não existia anestesia, então eram dissecções, ou seja, o cirurgião ele não poderia também tomar muito tempo operando esse paciente, então era uma questão muito complicada, mas o fato é que eles começam, cada vez mais que eles começam a dissecar, eles começam a entender que esses tumores, o câncer, ali onde ele surgia, ele se espalhava. E ele não se espalhava aleatoriamente, ele se espalhava por determinados caminhos. Né? E isso levou a uma série de avanços onde, hoje em dia, a gente consegue, para qualquer câncer, né, tumores malignos, a gente tem um padrão de estadiamento dele, ou seja, o quão fundo naquele tecido onde ele se origina, ele invade. Os linfonodos é como os gânglios, né? Quando a gente tem uma gripe, a gente não fica com gânglio aqui, são linfonodos, né? Para quantos linfonodos ele se espalha e se ele atinge outros órgãos. Então, a gente dá o número, a gente tem a letra T para invasão local, no tecido local, o N de Nair, que é a invasão de linfonodos, e o M de Maria, de metástase, aonde que tecidos ele invade. Quanto maior a evolução, maior o estadiamento clínico e pior o prognóstico, ou seja, mais chance, infelizmente, o paciente tem de não conseguir responder ao tratamento e vir a óbito. O fato é que esse conhecimento se espalhou muito entre o Renascimento e o século XIX, particularmente, quando a gente vem com um grande avanço, Camila, que é chamado pai da patologia moderna. Patologia é aquela área que pega o tumor, né, e coloca numa lâmina para olhar como é que esse tumor está na lâmina. Basicamente, é o diagnóstico padrão ouro. Esse diagnóstico tem que ter para qualquer tumor.
Então, é considerado o pai da patologia moderna, chamado Rudolf Virchow, né? Então, Rudolf Virchow, ele propõe uma revolução. Ele fala, vamos parar de olhar para o tecido, para onde... E vamos olhar a célula tumoral. Vamos olhar a célula. Então, ele propõe, ele caracteriza todo o mecanismo de desenvolvimento. Como é que uma célula normal vira uma célula tumoral? Então, ela faz isso através de etapas em que ele descreve muito bem. Ele dá o nome de leucemia para um câncer de células sanguíneas também, e ele propõe esse novo olhar. A partir daí, a revolução é surpreendente, porque a gente começa a aproximar, a entender a doença, não só sob o ponto de vista anatômico, né, e particularmente cirúrgico, mas a gente começa a entender a doença a partir da célula. E a gente tem que lembrar que, hoje em dia, esse conhecimento é bem estabelecido, que o câncer é uma doença celular, é uma doença de células. Né? Então, essa é uma revolução assim, fantástica. Isso ocorre no século XIX, e aí, no começo do século XX, em 1914, um outro gênio chamado Theodor Boveri, novamente alemão, né? A Alemanha não é Alemanha à toa, a gente está falando lá do século XIX, né? Onde a gente está falando de grandes pesquisadores. Olha que o Theodor Boveri não ganhou o prêmio Nobel, não, hein? A gente pode até falar de outros que começou a quimioterapia, aqui também Franz Haber, né, que é um alemão, mas, enfim, só para... E aí o Theodor Boveri, o que ele faz? Bom, ele é um alemão, 1914 está na Primeira Guerra Mundial, ele consegue... Naquele momento, a gente não conseguia ver o nosso material genético, o DNA, no seu detalhe, mas a gente conseguia ver a forma como ele está guardado no núcleo, que é o cromossomo. Tá? Então, o cromossomo, pensa o seguinte, é como, se você quiser ver, pensa o seguinte, você vai numa loja, você não consegue ver um vestido ou uma roupa, a não ser que você abra, examine, coloque no corpo. Isso é o que a gente consegue hoje em dia. Mas pensa que você está na vitrine, você consegue enxergar ele, pelo menos ele parece ali, você tem o formato, a cor, tá legal. Era mais ou menos isso que a gente conseguia ver em 1914. Ótima comparação. Isso com um bom especialista, né? E o Theodor Boveri mostra que o câncer ele tem defeitos nesse material genético empacotado na forma de cromossomo. Ele tem defeito nos cromossomos. E aí ele fala que o câncer, essa doença que se espalha pelo corpo, que tem no epitélio essa forma de caranguejo, e que, na verdade, é uma doença que é uma doença das células, ele vai além, ele fala que é uma doença que começa no nosso material genético. Ele não sabia ainda a estrutura do material genético, mas ele já sabia que o material genético se empacotava ali. Entendi. Esse conhecimento passa despercebido, porque os alemães perderam a guerra e ele escreveu, nós tínhamos naquela época muitas revistas científicas em alemão, em francês. Né? Não era só... Hoje em dia, praticamente todas as revistas científicas, pelo menos as lidas, são em inglês, né? As mais lidas no mundo. Claro, a gente tem em português, tem em chinês, ainda tem em alemão, mas elas não têm um impacto mundial, a ciência é globalizada. Mas ele escreveu, ele publica os trabalhos dele numa revista alemã. A Alemanha perdeu a guerra, passa despercebido, né? E no começo da década de 30, a mulher dele, a Marcella Boveri, que era inglesa, traduz para o inglês esses achados dele e republica. Isso é um soco na cara dos pesquisadores que estavam trabalhando com câncer, então. Sim. Como isso... Quer dizer, vamos pensar o seguinte, hoje em dia seria impossível alguma coisa assim, mas naquele momento
por quase 20 anos, uma descoberta importantíssima Ficou desconhecida. Desconhecida, onde uma série de conceitos poderiam ter se abreviado.